Colossenses, tema geral. O Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 12. Não decaia e não se desligue da graça. Vamos imaginar os mestres de Colossos elaborando e executando o plano estratégico que disseminou nos corações dos cristãos de Colossos os desvios teológicos de que falou Paulo em sua epístola. Foi provavelmente assim que ocorreu. O sol do fim da tarde tingia as muralhas de Colossos de um dourado suave. Dentro de um pátio sombrio, 4 homens, os falsos mestres, se debruçavam sobre um pergaminho. Seus rostos não mostravam maldade, mas uma convicção sincera e equivocada. Eles realmente acreditavam que sua missão era aprimorar o evangelho que já havia sido pregado. Epáfras fez um trabalho admirável. Começou o mais velho de barba rala. Ele trouxe o evangelho, a boa nova. Falou da cruz, da ressurreição, do perdão. Isso foi a fundação, a base sólida, mas convenhamos, é apenas a base. Um segundo mais jovem e de olhos brilhantes assentiu com a cabeça. Sim, o evangelho de Epáfras é como a argila. Ele deu forma a algo, mas não o esmaltou. A fé deles é como um motor sem combustível. O que eles precisam agora é da gênese do motor, do conhecimento que o faz funcionar, da experiência que o faz ir mais longe. Eles estão satisfeitos com um pão seco quando poderiam ter um banquete. O terceiro mestre, com uma postura de falsa humildade, acariciou sua túnica. Eles têm um vazio silencioso, uma necessidade que nem mesmo eles sabem expressar. Epáfras lhes deu a salvação, mas não lhes deu o poder de viver a vida plenamente. Eles se sentem perdidos, sem um guia. A verdade que trouxemos não é para substituir a de Epáfras, mas para completá-la, para que a obra de Cristo neles seja potencializada. Exato, disse o quarto homem que até então estava em silêncio. As pessoas aqui, como em todo lugar, buscam um sentido, buscam controle sobre o próprio destino. Epáfras lhes falou de uma graça que parece tão passiva. Eles querem agir, fazer algo. Nós lhes daremos esse caminho. Falaremos de uma sabedoria secreta, uma filosofia que vem da nossa tradição. Ensinaremos que o corpo é um obstáculo para a espiritualidade, que o mundo material é impuro. Para alcançar a plenitude, a alma precisa de mais que a fé. Precisa de um conhecimento superior, de uma prática constante de autoajuda espiritual que a liberte das amarras terrenas. O mais velho concordou. Eles precisam de uma disciplina, de um moralismo que lhes dê uma sensação de progresso. Diremos a eles que o sangue de Cristo os purificou, mas agora cabe a eles, com a nossa ajuda, a purificação contínua através das regras, as festas, os rituais, as restrições alimentares. Isso não é para condená-los, mas para dar a eles a sensação de que estão no controle da sua própria santificação. Assim, eles se sentirão mais seguros. E a parte mais poderosa, o misticismo, falou o mais jovem com entusiasmo. Eles anseiam por uma experiência sobrenatural, por um toque do divino. A fé de Epáfras é tão racional. Ninguém tem arrepios. Eles querem sentir a presença de Deus. A nossa proposta é que eles busquem visões, que interajam com os anjos que estão ao nosso redor. Não estamos dizendo que Cristo não é a ponte, mas que os anjos são como os pedestais da ponte. Eles nos dão uma visão melhor, um acesso mais profundo ao divino. Isso não diminui Cristo, apenas magnifica a nossa jornada espiritual. O terceiro mestre concluiu. Vamos apelar para o orgulho sutil que vive dentro de cada um deles. Diremos que eles são especiais, que foram escolhidos para esse conhecimento mais profundo, que estão em um nível espiritual acima dos outros. Não vamos chamá-lo de orgulho, mas de discernimento. Nossa humildade será a de buscar a intercessão dos anjos, e isso lhes dará a sensação de que são tão santos que não ousariam ir diretamente a Deus. A fé deles em Cristo será o ponto de partida, mas a jornada que nós apresentaremos será a verdadeira prova de sua espiritualidade. Eles se levantaram. Sua visão era clara e em suas mentes cheia de nobreza. Eles não se viam como inimigos de Cristo, mas como seus parceiros, os arquitetos de uma fé mais completa. Eles estavam convencidos de que,
Ao misturar a simplicidade do Evangelho com o conhecimento humano, o moralismo e o misticismo, eles estavam potencializando a obra de Cristo na vida dos colossenses. Mal sabiam eles que, no processo, estavam diluindo a própria essência de tudo o que Cristo representava. Tempos depois, os 4 se reuniram novamente para traçar o plano de ação. A teoria já era sólida. Agora era hora de transformar as ideias em uma estratégia prática para a igreja de Colossos. Eles se sentaram ao redor de uma mesa de pedra e cada um deles se encarregou de uma parte do plano, de acordo com o desvio que mais o representava. O mestre mais jovem, o filósofo, começou. Minha parte será a mais sutil. Começarei com palestras e discussões em pequenos grupos, chamados de círculos de sabedoria. Não os chamarei de hereges, mas de buscadores da verdade. Exaltarei o intelecto e a busca por um conhecimento mais profundo. Farei perguntas que o evangelho simples de Epáfras não consegue responder. O que é a matéria? De onde vêm os anjos? Como a alma se purifica? Eu lhes darei livros e pergaminhos com nossos ensinamentos, e assim eles se sentirão intelectuais, superiores. O segundo mestre, o legalista, sorriu. Meu trabalho será com a disciplina. Organizarei reuniões semanais para discutir o aperfeiçoamento da vida cristã. Começarei com coisas simples, como jejuns extras e orações mais longas. Depois introduzirei a observância das festas e dos dias sagrados, dizendo que são uma forma de honrar a Deus com o nosso tempo. Direi que a graça nos dá a salvação, mas a disciplina nos dá a santidade. Assim, eles se sentirão justificados não apenas pela fé, mas também por seus próprios esforços. O mestre da falsa humildade e do misticismo se recostou, com um ar de profunda contemplação. Minha contribuição será a mais impactante. Organizarei encontros de êxtase, onde oraremos e buscaremos visões. Ensinarei a eles técnicas de meditação e de autonegação para que esvaziem a mente e se tornem mais receptivos a revelações. Darei testemunhos de minhas próprias visões e os incentivarei a buscarem o mesmo. Além disso, introduzirei a oração aos anjos, ensinando que eles são nossos intercessores e que, através deles, podemos obter um favor maior com Deus. Não negarei a Cristo, mas farei dele um ponto de partida, não o ponto final. A verdadeira jornada, direi a eles, começa com a busca pelo reino espiritual invisível. Por fim, o mestre mais velho, o estrategista, falou. Minha tarefa será amarrar tudo isso. Eu serei o líder deles, o guardião da doutrina completa. Eu os farei sentir que estão em uma jornada especial, diferente de todos os outros cristãos. E farei tudo isso com a máxima humildade possível. Direi que não somos superiores, mas que fomos abençoados com um conhecimento que nos foi confiado para o bem de todos. E assim, eles estarão tão obcecados com seus rituais, com suas experiências místicas e com sua autoajuda, que não perceberão que a única coisa que realmente precisam, a suficiência de Cristo, foi esvaziada de seu real significado. Eles brindaram com uma taça de água pura. Sua estratégia não era de destruição, mas de aperfeiçoamento. Eles acreditavam que, ao somarem a obra de Cristo, estavam servindo a Deus. Mal sabiam que, no processo, estavam diluindo a própria essência da obra que pretendiam potencializar. Anos mais tarde, os 4 se encontram novamente, desta vez em um cenário futurista. Diante de uma tela holográfica que exibe imagens de uma metrópole moderna, eles discutem como sua antiga estratégia se aplicaria a um mundo pós-moderno. O filósofo, que agora veste uma túnica tecnológica, sorri para os outros. Amigos, nosso trabalho seria infinitamente mais fácil agora. O mundo já está pronto para o nosso evangelho complementado. Eles valorizam o conhecimento humano e a autodescoberta acima de tudo. Em vez de círculos de sabedoria, criaríamos workshops de autoconsciência e seminários de liderança espiritual. Não falaremos de pergaminhos, mas de e-books e podcasts. Diremos que o cristianismo tradicional é bom, mas o nosso é potencializado, é proativo. Cristo é o ponto de partida, e nossa filosofia é o mapa para o sucesso, o bem-estar e a realização pessoal. Seremos os coaches espirituais de um cristianismo
que visa o self-improvement. O legalista em um terno elegante ajusta seus óculos. E o meu trabalho com a disciplina seria a base. Não falaremos de leis judaicas, mas de metas de vida cristã. Criaríamos aplicativos para monitorar jejuns, meditações e leitura da Bíblia. Os pontos ganhos e os badges de desempenho dariam a eles a sensação de que estão progredindo, de que seu esforço é o que os torna santos. Não será moralismo, mas método. Eles se sentirão no controle de sua santificação, e a graça de Cristo será apenas a bateria para o seu sucesso. O místico, com roupas fluidas e um colar de pedras, fechou os olhos e sorriu. O meu será o mais fácil de todos. O mundo moderno é obcecado por experiências. Eles já buscam a transcendência em shows, em filmes, em terapias. Nós ofereceríamos encontros de êxtase, com música ambiente e efeitos de luz. Não falaremos de anjos abertamente, mas de frequências divinas, de vibrações celestiais e de conexões com a energia cósmica. Faremos palestras sobre sonhos proféticos e revelações pessoais. E venderemos livros e cursos sobre como ter sua própria experiência. A igreja se tornará um local de espetáculo, onde o foco não é a adoração, mas a experiência que eu terei com o divino. Eles não questionarão, pois a busca por sensações é a verdadeira religião deles. O mestre mais velho, o estrategista, sorriu com satisfação. E eu unirei tudo isso com uma narrativa de unidade e amor. Direi que todas as nossas abordagens são válidas, que o importante é a jornada, não o destino. Promoverei a inclusão de todas as experiências e métodos, e assim, eles não perceberão que o que estamos fazendo é esvaziar a cruz de sua centralidade. Cristo se tornará um guia entre muitos. A suficiência de sua obra será diluída no caldo do pluralismo e do individualismo. E eles nos seguirão, pois lhes prometeremos uma fé que se adapta às suas necessidades e desejos e que potencializa a sua própria busca por si mesmos. A fé deles será em nós e na nossa estratégia, e a obra de Cristo se tornará apenas um detalhe bonito em sua própria história de sucesso.